conversar sobre incêndio. Mas, a partir dos incêndios que houveram, vários estudos foram feitos e existem algumas conclusões sobre estruturas incendiadas. Então, os principais incêndios em edifícios altos no Brasil e mais um baixo no final, eu vou falar com vocês. Então, a gente teve aqui, lá em 1972, isso aí, alguns de vocês pode ser que tenham alcançado essas notícias, outros não, mas é recorrente voltar na mídia esses grandes acidentes, né? Então, o Andraus, aconteceu um acidente lá em 72, é um prédio de 31 pavimentos, basicamente é prédio de serviço, lojas e escritórios, né? Não era um edifício residencial. Então, o incêndio não houve controle desde o seu início. Quando pegou fogo, o fogo foi generalizado, todos os pavimentos se incendiaram, né? Às vezes ocorre ter incêndio em um pavimento e não partir para outro, mas esse não foi o caso. Esse aí, todos os pavimentos foram incendiados. E segundo os estudos, né, depois as perícias viram lá que o incêndio se deu origem através de um curto elétrico no quarto pavimento, tinha muito material depositado, aí o incêndio foi muito rápido, né? Esse foi um dos prédios que foi estudado pós-incêndio. Depois, aí também em São Paulo, o edifício Joelma, lá já em 74, 2 anos depois, você veja que é bem próximo o incêndio um do outro, né? 72, 1974, já é um edifício de 25 pavimentos e mais as garagens. Então, houve aí 189 vítimas, 320 pessoas feridas. Também a causa possível um curto-circuito, né? Não foi conclusivo o laudo. Também em São Paulo, edifício Grande Avenida, já em 1981, ele já tinha sido incendiado. Na segunda vez, ele teve um segundo incêndio, né? Então, houve 17 vítimas fatais nesse incêndio, 53 feridos. E o começo do incêndio se deu no subsolo. Edifício CESP, lá em São Paulo, também em 87, 70 e a década de 80, né, grandes incêndios aí num período curto, né, relativamente curto. A gente hoje em dia não tem muita notícia de incêndio, né? Então o conjunto tinha 2 blocos, um com 21 pavimentos e outro com 27 pavimentos. O incêndio pegou numa fachada e da fachada de um prédio acabou atingindo o outro prédio, né? Então, ocorrendo aí o colapso, nesse caso, da estrutura, e houve um abalo, né, parcial, houve um colapso parcial dessa estrutura. E aí, mais recente, um incêndio que comoveu muito o Brasil, aí não é um prédio alto, na verdade, é uma boate, né, meio que quase que um porão. Então, foi o incêndio da Boate Kiss, né, uma tragédia aí que matou 242 pessoas. Então, são coisas, fatos que ocorreram, e em cima desses diversos incêndios, houveram estudos, né? Infelizmente, muita coisa não era prevista, legislação precária, estudos técnicos muito precários, então os incêndios aconteceram e ainda pode acontecer, mas hoje existe já uma série de regras que, pelo menos, inicia o combate ao incêndio, né? Então, é um preâmbulo aí, só para a gente começar a falar dessas estruturas incendiadas, né? Então, o que causa o colapso nos edifícios, né? Então, nós estamos falando de edifício multipavimentos. O colapso ele é progressivo e ele tem uma relação com algumas coisas. Falha no sistema de segurança e materiais de proteção passiva. Aí, sistema de segurança e material de proteção passiva. Material de proteção passiva é aquele que não atua especificamente no incêndio. São os recursos que tem
para que tenha a fuga, por exemplo, a rota de fuga, a turma da arquitetura aí, quando vai projetar, ela faz parte de estudos para evasão de um prédio, para pelo menos ter segurança das pessoas, né? Então, isso é uma proteção passiva. Tá? A severidade do incêndio, né? A densidade das chamas, né? Aquecendo rapidamente, e aí uma extensão muito material combustível, então aí o incêndio fica com muita energia, e aí você não consegue controlar esse início de incêndio. E, via de regra, as proteções que a gente faz é para combater o início de incêndio, né? Os materiais das estruturas em resistência, estruturais em resistência, rigidez e ductilidade. Então, por exemplo, uma estrutura metálica a um incêndio muito agressivo, ela é muito mais sujeita a ser condenada do que uma estrutura de concreto armado. Tudo depende da intensidade do calor das chamas, tá? A gente vai ver mais à frente que, dependendo do grau que eu digo, a temperatura mesmo, né? Do grau do calor do incêndio, afeta mais ou menos a estrutura. Os carregamentos aplicados nas estruturas, né? As características estruturais mesmo, né? Como é que é a distribuição dos pilares, se tem um núcleo de inércia maior, ou se são distribuídos em pequenos pilares, muitos pilares pequenos. Às vezes você dá uma estabilidade num prédio com um núcleo mais rígido, né? Caixas de escadas, por exemplo, postos de elevador, aí você consegue dar uma segurança maior para o edifício. Então, um edifício que consegue distribuir melhor as cargas, né? Tem um núcleo mais rígido, se ele, por exemplo, romper um pilar, não necessariamente ele vai entrar em colapso, né? Mas segurança contra incêndio, as proteções ativas, né? O que a gente tem de proteção ativas? A segurança contra incêndio é obtida pela a integração dos diversos sistemas que você tem. Aí você tem sistemas que são ativos, né, que serve para combater aí o início do incêndio, e se tem dentro do prédio sistemas passivos. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aí. Depois nós vamos chegar lá na estrutura, como é que ela se comporta. A proteção ativa contra incêndio, o que é? São todos os equipamentos de combate a incêndio, né? Então, precisam ser acionados manualmente ou, eventualmente, eletronicamente, né? Automaticamente por funcionamento de sistemas de incêndio. Então, você tem acionamentos que são manuais e tem acionamentos que são eletrônicos, né? Pelo calor, por exemplo, né? Então, um bico de sprinkler, aquele chuveirinho que a gente vê nas garagens, né? A maioria das garagens de shopping tem, ele pelo calor, né? Um princípio de incêndio, ele sente o calor, ele vai explodir uma ampulazinha que tem lá em cima dele, ele vai combater o incêndio localizado ali. Então, isso é uma proteção ativa, né? Ela atua no incêndio. Sistemas de alarmes também, né? Atua no incêndio. Sistemas de detecção e alarme. São exemplos aí de proteções ativas. Então, sistema de alarme manual, as botoeiras que a gente tem nos prédios, meio de detecção, ou seja, a gente pode usar detectores de fumaça, detectores de calor, alarmes automáticos de incêndio, detector aí de fumaça, temperatura, raios infravermelhos, tudo isso pode estar individualizado, sonorizado no ambiente ou num sistema de automação que vai monitorar esse início de incêndio, tá? E aí tem mais, extintores, hidrantes, os chuveiros automáticos, que são os sprinklers, a iluminação de emergência, né? Então, começa o incêndio, normalmente a luz, ela desliga, entra a luz de emergência. Tudo isso a gente trata como proteção ativa, ou seja, ele está atuando na hora do incêndio, né? E nós vamos falar um pouco sobre proteções passivas, né? Então, a ativa, para a gente ficar fácil na cabeça da gente, é aquela que vai atuar, né? Ou seja, onde vai esguichar a água, a mangueira de incêndio, o extintor.
Então, são elementos que vai realmente combater o incêndio, tentar apagar a chama, né? Ou pelo menos dar o sinal que a chama começou. Por exemplo, o alarme, né? O alarme está dando sinal que a chama começou. Agora, as passivas já não é assim, né? A proteção passiva contra incêndio é constituída por meio de proteções, basicamente de arquitetura, né? Assim, são elementos que são incorporados na arquitetura para que possa aquele edifício ter segurança contra o incêndio, né? Ou dar segurança principalmente ao usuário, né? Então, exemplos aí que a gente tem. Acessibilidade ao lote, ou seja, os afastamentos que a gente tem dos edifícios, né? A divisa do meu prédio para o prédio vizinho, o afastamento frontal da rua, o frontal de fundos, todos esses afastamentos, eles levam que são está envolvido questões urbanísticas, mas também está envolvido questões de incêndio, por exemplo, uma fachada muito próxima de outro edifício, o incêndio pode, né, uma labareda pode pular para o outro prédio e propagar incêndio no outro prédio, onde não tinha nada a ver com a situação. Então, esses afastamentos têm muito de questão urbanística, mas também contribui para que um incêndio num determinado edifício ele não entre em contato com outro edifício vizinho ali. Isso ajuda bastante a proteção do cidadão e das estruturas em volta também, né? Janelas, né? Tamanhos de abertura de janelas, aí não só janelas, né? Brises, janelas, nichos nas lajes, a rota de fuga, também que é o corredores, as escadas, os patamares de acesso, o desvio aonde você vai colocar o cadeirante para ser socorrido. Tudo isso dentro do projeto de arquitetura faz parte de combate a incêndio e às vezes a gente nem percebe que ele está ali. Mas se no incêndio acontecer, a rota de fuga, quem mora em edifício já sabe para onde que ele tem que correr. Via de regra, a gente corre pelas escadas, vai para o nível de acesso do edifício. Então, é errado, por exemplo, eu correr para a cobertura ou correr para o subsolo. É mais difícil de ser socorrido, é mais difícil da fuga. Então, o comum é que no nível de acesso do prédio seja o ponto final da rota de fuga. Ou seja, todas as portas vão abrir no sentido da rota de fuga. Isso vocês vão aprender em projeto de arquitetura. Essas questões aí na arquitetura, o que tem relação com o combate a incêndio, né? Então, aí também, com relação às estruturas, né? O correto dimensionamento aí dos elementos estruturais, pilar, viga e laje, aberturas nas lajes também. Tudo isso influencia na segurança do incêndio, né? Se houver um incêndio, por exemplo, pilares muito esbeltos ou com pouco recobrimento, pilares com inércia, baixa inércia, então tudo isso contribui negativamente quanto ao incêndio. Então, o sistema estrutural também existe alguns requisitos na norma quando você vai projetar concreto estrutural, concreto armado, por exemplo, ele vai ter algumas coisas relacionadas à questão de incêndio. Os materiais de acabamento também de arquitetura, né? Materiais mais ou menos combustível, mais ou menos resistente ao início do incêndio, então isso aí também influencia. Então o projeto, ele é extremamente importante e hoje todos os elementos que tem nos projetos, eles se deram através dos estudos nesses incêndios que houveram nesses edifícios, né? O que faltou que o incêndio não foi possível de combater aquele início de incêndio e morreu tanta gente? A gente até pode pensar que teve um incêndio grande, mas morrer as pessoas porque não tem condições da pessoa sair do prédio lá em 3 minutos, todo mundo esvaziar um prédio, isso aí hoje já é inconcebível, né? Então a gente, essa questão de esvaziar os prédios, principalmente prédios corporativos, né? Onde tem muita gente trabalhando, existe todo um sistema e treinamento, inclusive das pessoas, para poder esvaziar um prédio em 3 minutos, né?
Você não pode levar meia hora para esvaziar um prédio, tem que ser rápido, né? Então, se o projeto de arquitetura não for adequado, não tiver aberturas, passagens, portas estreitas, corredor muito estreito, aí você vai ter problema com relação a acidente dessas pessoas. Então, todos esses elementos de arquitetura, a gente chama que é proteção passiva, né? Ele não está ali para combater o início de incêndio, ele está ali basicamente para, em uma situação de incêndio, ter condições de esvaziar um prédio, né? E a questão da estrutura é que ela resista, né, minimamente a uma intensidade X de fogo aí, né, um calor, para que ela não entre em colapso. Então, dentre as medidas aí de proteção passiva, né, o papel aí do compartimento pode ser definido sob diversas óticas, né? Medidas urbanísticas, distância mínima entre prédios e fachadas, isso influencia, né, de uma fachada para outra. Medidas arquitetônicas, né, dimensões e formas de espaços fechados, terraços e sacadas. Em função dos espaços de compartimentos de áreas permanentes ou transitórias, tudo isso a gente tem que levar em conta, né? E a gente tem que pensar, por exemplo, também, se o incêndio, a gente tem que pensar que o incêndio iniciou num pavimento, a gente tem que ter no edifício sistemas que inibam que a fumaça e a labareda vá para o andar seguinte, né? Então, tudo isso já pode entrar na mente de vocês quando vocês estiverem fazendo projeto de arquitetura, tá? Então, esses projetos, a gente não pode fazer um projeto só pensando no bem-estar das pessoas. A gente pensa no bem-estar, via de regra, o bem-estar está associado também com a questão de segurança, então não é tão difícil assim você fazer um projeto que atenda tanto ao bem-estar quanto à questão da segurança. E aí, pessoal, vocês fiquem à vontade para ir abrir o microfone e interagir, se for o caso, tá? Ok. Integridade e nível de segurança. Aí é um outro tópico que a gente vai trocar uma ideia agora com vocês. Então, durante lá o sinistro é um incêndio, né? A integridade estrutural do edifício, bem como a segurança dos seus ocupantes e da ação do combatente, né? A gente pensa no ocupante, pensa lá no quem vai combater aquele princípio de incêndio, os brigadistas, e também depois o corpo de bombeiro, né? Depende, dentre outras, da qualidade do projeto estrutural, né? Se o projeto da estrutura entrar em colapso em função do mau dimensionamento, aí todas as proteções não vão falhar, não vão funcionar, né? Então, o prédio tem que ter minimamente condições de resistir aí ao início de incêndio, né? Então, quando o projeto estrutural apresentar um fator razoável de segurança, o elemento estrutural pode assegurar a estabilidade aceitável durante o período pré-estabelecido pela legislação. Porque, na verdade, sim, a estrutura, ela não aguenta 10 horas de incêndio, não é isso, né? Mas ele tem que aguentar, pelo menos, mínimo, em condições de esvaziar o prédio todo, né? Mas ele tem que resistir ali ao combate ao incêndio, né? Os bombeiros chegam próximo, vão lançar os jatos d'água, né? Vai ter que atuar naquele combate daquele incêndio, então o prédio não pode entrar em colapso. Então, nas normas e nas legislações, traz lá alguns rigores, algumas métricas, para que a gente possa aumentar espessura de recobrimento, inércia dos pilares, a resistência do concreto, tudo isso a gente tem que estar atento na hora de mencionar nosso edifício. Os níveis de segurança de um projeto estrutural são estabelecidos pela legislação e pela normalização. A legislação dos bombeiros costumam ser estaduais. Então, por exemplo, às vezes, aqui no DF, você vai numa garagem residencial e não está lá pedindo que coloque sprinkler. Aí, se você for lá em São Paulo, às vezes, né, o bombeiro lá do estado vai pedir que se coloque. As diferenças são poucas, mas não é exatamente a mesma a legislação. Como o Corpo de Bombeiro é uma entidade militar e ela é estadual, então ela tem a regra daqui do DF, que pode ser
mais ou menos rigorosa que uma outra cidade próxima aqui, né? Ou mesmo distante. Eu sei que Rio e São Paulo são diferentes, mas as duas são muito rigorosas. Eles têm um jeito diferente de analisar um projeto de combate a incêndio. E aqui no DF também existe muito rigor com relação aos projetos de combate a incêndio, instalação de gás, são muito rigorosos também. Então, isso é legislação. E a norma, a NBR, né, tem lá uma série de normalizações que a gente tem que seguir, né? Norma de tudo quanto é jeito, combate a incêndio. Tem muita coisa, né? Mais de 15 normas da ABNT, desde norma de confecção de mangueira, tamanhos, distância entre pontos de incêndio, né, pontos de combate a incêndio, né? As mangueiras não são colocadas aleatoriamente, não. Tem uma distância de uma para outra, bicos de spring, tudo isso tem regra e norma para ser executado. O concreto, né? Então, o que que tem o concreto a ver com tudo isso? O concreto, a gente sabe que ele é um composto, né? Na verdade, a gente, no cálculo estrutural, quando você está lá dimensionando, se você fala que é um elemento monolítico homogêneo, mas na prática, para quem desenvolve lá o tecnologista do concreto, ele é um material heterogêneo, que nós temos lá o cimento, que já tem vários componentes no próprio cimento. A gente tem nossos agregados graúdos, miúdos, né? Britas e areias, que também cada um tem uma propriedade diferente com relação à temperatura, por exemplo, variação térmica. E a água do amassamento, a água da cura, e, obviamente, nos poros, aquela água que não reagiu no cimento, não reagiu com o cimento, e também não evaporou, elas ficam lá dentro dos microporos, existe água livre dentro do concreto também, né? Então, não houve como evaporar lá na vibração do concreto, do adensamento, sempre fica uma bolha de ar ali e às vezes fica aprisionado algum resíduo de água dentro do concreto. Então, não é um material, além disso, né, falando em concreto armado, eu ainda tenho as armaduras, né, que o coeficiente de dilatação do aço é muito diferente do coeficiente de dilatação do concreto frente ao incêndio. Frente a temperaturas normais, eles trabalham muito parecido, então por isso que dá certo. Mas frente ao incêndio, o metal tem um comportamento diferente do concreto. Bom, então o concreto é um material heterogêneo, que eu acabei de falar, composto por partículas de agregados, disperso em uma matriz de cimento e que comporta um material único na temperatura ambiente. Ele teria, né, de que se comportar da mesma forma, todos os elementos, né, para que não haja um descompasso ali entre as dilatações térmicas, né, e ter um rompimento do concreto por conta de diferença de variação frente ao calor, né? Então, essa heterogeneidade do concreto é evidenciada como exposto a temperaturas muito elevadas, né? Pois cada componente reage de uma maneira diferente ao calor. Enquanto os agregados se expandem até desestruturar-se quimicamente, os agregados, tanto as britas quanto as areias, né? Ele vai se expandindo até que ele se perca ali, né? Ele se parta. A pasta do cimento apresenta expansão volumétrica somente em temperaturas um pouco mais baixas. Então, quando as temperaturas estão abaixo de 300 graus, o comportamento do concreto é de uma maneira. Acima dos 300 graus, aí sim, ele comporta de outra maneira. Existe uma expansão inicial, à medida que o calor vai aumentando. Isso acontece com os agregados, mas com o cimento. Quando o incêndio passa dos 300 graus, esse aumentar na pasta de cimento é o contrário. Ela começa a se contrair. Então, é um elemento querendo crescer e outro querendo encurtar, né? Então, aí já dá um problema na estrutura do concreto. As deformações diferenciais entre os componentes, né? E a reação físico-química deles, no concreto, endurecido, conduz à desagregação do concreto armado, né? Então, você imagina,
A areia e a brita está lá em processo de expansão, passou dos 300 graus. A pasta de cimento está tentando se contrair. Então, vai chegar num ponto que tudo isso se desagrega, né? E aí começa a afetar a armadura e a estrutura começa a entrar em colapso. Pode entrar ou não, né? Márcio, Sim. boa noite. Boa noite, Raul. Em situação de túneis, Sim. nos túneis que estão sendo construídos aqui em Brasília, a indicação da utilização de fibra de polipropileno, né? Para que a utilização da fibra de polipropileno? É porque em túneis há um desplacamento, né, de grandes dimensões da estrutura do concreto armado lá dos túneis. Isso, no caso de um carro pegar fogo, no caso de um acidente onde a temperatura se eleva muito, porque estamos dentro de um túnel, né? Há Sim. esse destacamento e o rompimento dessas placas podem ter acidentes fatais dentro de uns túneis, né? Aí adotou-se a utilização dessas fibras, porque elas, em altas temperaturas, elas deterioram, né? Elas desaparecem e deixam o concreto poroso, né? E uma vez ele estando poroso, ele não desplaca, ele quebra como se fosse aqueles vidros temperados, né? As placas são bem menores, que não acaba não atingindo as pessoas de forma mais agressiva, né? E aí eu não sei se você sabe dessa instrução, né, para a construção de túneis. Inclusive aqui em Brasília, no túnel lá de Taguatinga, a indicação da utilização dessas fibras, né? Como é que funciona isso? As fibras de polipropileno ela tem a capacidade de reter água, ela é muito utilizada para controle de retração no concreto, né, para evitar as fissuras. E no caso dos túneis, além de evitar a retração, elas permanecem, como você bem disse, com água em volta dela dentro do concreto, né? E aí, quando há um incêndio de grandes proporções, essas fibras elas derretem, desaparecem e cria a porosidade. Seria isso aí que eu gostaria de dizer para você, para todos aí. Um concreto, um elemento poroso, ele é mais flexível, menos duro, né? Então, pode ser essa a sacada de quem... na verdade, a fibra ela tem várias funções, aí você está trazendo mais uma função para ela, né? Que, na verdade, até nem sabia, mas o elemento, a fibra, ela atua muito com relação às retrações do concreto, tem nada a ver com incêndio até esse momento. O concreto, a reação química é por hidratação, então gera calor, tendência é retrair. E as fibras estão ali para evitar essa retração. O que o Evaldo está trazendo é que no incêndio o calor, as fibras de polipropileno, elas vão se fundir, derreter e fica ali o vazio. Não é isso, Evaldo, que você está falando? E, Isso esse, mesmo. e os elementos porosos, não só o concreto, eles são muito mais flexíveis, né? A gente pode até não perceber pela força das mãos, mas é mais do que um elemento muito rígido. Então, aí talvez aí ele tenha a capacidade de se deformar mais. É claro, para tudo existe um limite e com isso ele não desplaca, né? Mas vamos dizer que o calor lá do incêndio bateu 15 carros, explodiu todos e mais um caminhão-tanque, aí um incêndio de proporção, aí não vai ser as fibras que vai segurar, mas esse calor do incêndio de um veículo só, por exemplo, aí sim, aí eu enxergo possibilidade, e deve ser isso que ela se propõe. Que é realmente um incêndio de muita intensidade, um incêndio às vezes passa dos 1.000 graus, aí é problemático, né? Num túnel você não tem material assim, combustível para dar 1.000 graus, né? Mas num prédio você tem. Né? Então, enquanto tiver combustível, oxigênio, está lá queimando, vai só cada vez mais quente, né? Mas boa a referência aí, Val. Obrigado aí. Ajuda bastante a gente. Ok, Márcio. Então, aqui, ó, efeitos térmicos no concreto à medida que vai aumentando a temperatura, né? Então, a 100 graus, né, o efeito térmico que dá é o vapor da água. A água vai, a gente sabe, todo mundo sabe que a água a 100 graus ela vai evaporar, né? Gera vapor dentro dela, né? Então, você evapora,
Está escrito errado, evapora, evaporação, da umidade livre, sem redução, também ficou errado aí, da umidade livre, sem redução da resistência do concreto. Então, até 100 graus, a umidade que está lá presa, eu vou corrigir antes de mandar para vocês aí essa frase aí. Então, com 100 graus, a evapora, então tem só o vapor ali, o concreto consegue resistir, o incêndio até 100 graus não traz problemas de resistência no concreto. Quando o concreto atinge 200 graus, a resistência residual ou seja, o que resta para o concreto, ela 80 a 90% da resistência. Então, ou seja, ainda tem bastante resistência para o concreto, né? Quando passa para 300 graus, a resistência residual, ou seja, o que sobra para o concreto resistir, 70%. Então, ou seja, 30% da resistência inicial prevista já foi embora, com um incêndio de 300 graus. O incêndio chegar a 500 graus, então essa resistência residual, né, que é o que sobra lá na peça de concreto, ela cai muito mais ainda, vai até 30% de resistência. Aí o risco está gigante já para o edifício, né? Então, até 70%, vamos dizer, se você pegar os coeficientes de segurança do concreto lá, né, que é 1,4, não sei se vocês já estão fazendo, do aço 1,15, vamos dizer que teria perdido esse coeficiente de segurança, mas você ainda teria lá incorporado 70% da resistência. O prédio não vai cair a 300 graus ali, vamos dizer. Prédio de concreto armado, tá, gente? 500 graus, aí não, aí a redução está abaixo da metade, né? Então, se o prédio estiver totalmente carregado, 400 com 40% só de resistência ou 30%, aí a chance de colapso ela é muito grande. A reação do cimento com a água, né, lá no nosso concreto fresco, né, leva a formar produtos, a gente chama de produtos hidratados, né? A reação química do cimento é por hidratação. Então, tudo que está ali, ele está hidratado, entre os quais se encontram os aluminatos de cálcio hidratados. Tudo isso em função lá do concreto fresco, quando ele se transforma no concreto endurecido, então você vai ter um aluminato hidratado, hidróxido de cálcio e a etringita. Então, esses são os elementos que tem lá no concreto, tá? Estes produtos são sensíveis ao aumento de temperatura, decompõem-se aproximadamente a... Então, tanto lá os aluminatos, os hidróxidos de cálcio e a estringita, cada um deles, respectivamente, aí, então, 285 graus Celsius, os aluminatos, eles perdem as propriedades deles. 460 graus, aí já vai para os hidróxidos de cálcio. E 130 graus, a estringita, tá? Então, essa é a variação aonde o material se decompõe. Então, em uma pasta de cimento hidratada, é possível identificar ainda a presença de carbonato de cálcio, correspondente ao calcário, né? O cimento, a gente lembra lá, o que é o cimento? É calcário, basicamente, é calcário e argila, né? Então, moído, mistura, vai para o forno, vira o clinker, né? Mas, no fundo, é calcário, adicionado ao cimento ou decorrente da carbonatação do concreto. Também na carbonatação do concreto tem o elemento calcário. Este composto, né, desintegra-se a temperaturas acima de 600 graus, a 680 a 750 graus Celsius, então você já está perdendo outros componentes do concreto. Então, dessa maneira, né, ou seja, a pasta hidratada é um material que se deteriora a temperaturas relativamente elevadas. Então, por isso que o concreto armado, o concreto, ele resiste a altas temperaturas, né? Que os elementos que são feitos, que são constituídos depois do fresco para o endurecido, são elementos que resistem a altas temperaturas. Então, vamos fazer aqui ó, é o gráfico, só para vocês entenderem o gráfico. Aqui, no horizontal, vou tentar pôr a caneta aqui.
Na horizontal aqui, nós temos o alongamento, não é por cento, é por 1000, né? Então, é 1 dividido por 1000. Para cada um, divide por, em vez de dividir por 100, é dividido por 1000, tá? Então, é o alongamento, quanto que cresce em milipercentual aí, né? Quanto que vai crescer o elemento. Então, ó, diagrama tensão, deformação do concreto em altas temperaturas. Então, na horizontal é quanto ele vai se alongar, e na vertical seria a tensão que ele resiste, né? Então, aí cada corzinha dessa aí é um concreto submetido a uma determinada temperatura. Vamos pegar os extremos aí só para a gente verificar. O resto é intermediário. Ó. 20 graus Celsius, né, que é uma temperatura ambiente. Então, na uma temperatura de 20 graus Celsius, o alongamento ó, é 0,0025. Deixa eu ver, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2,2,4,6, isso. 2,2. 0,0002. Então, alonga muito pouquinho, mas existe um alongamento em baixa temperatura. E a resistência dele, né, a relação tensão-deformação, ela deforma muito pouco em função da tensão. Então, a resistência do concreto ainda está bastante alta com relação à temperatura. Se a gente pegar aqui o mais quente aqui, que vai ser o preto, que eu não estou enxergando ele na minha imagem, 1200. Vamos pegar um intermediário, vermelho aqui, uns 1000 graus, que vai ser esse vermelho aqui, ó. Vou tentar reforçar ele aqui para vocês, ó. Essa linha. Então, ela a 1000 graus, né, para uma deformação, só que ela deforma muito rapidamente, ó, tá vendo? Então, vamos pegar aqui essa deformação que é pequena também, né, uma deformação de 0,0001, é uma deformação pequena, mas olha a resistência dele quanto que fica baixa, muito baixa. A relação tensão-deformação é muito ruim. Então, o calor modifica as propriedades, né, o comportamento da estrutura. Então, ela começa a se deformar demais a altas temperaturas. Aí, problemas que começam, né, a ter no incêndio, o lascamento. Então, começa a ter lascamento. Então, aí, segundo o livro, essa referência de 2002, do Costa, descreve os diversos fatores determinantes do lascamento. Então, quais são esses fatores? Então, a pressão interna do vapor. Então, um incêndio de altas temperaturas, vamos imaginar aí. E a gente sabe que lá no interior do concreto, nos poros dele, lá tem água que ficou presa, não conseguiu evaporar. Calor muito alto, com 100 graus, ela já evapora, vira vapor. E aí, só que se não tiver como ele expandir, o vapor é incompressível, né? Então, ele vai aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão, não tem, igual a panela de pressão. A panela de pressão nossa lá de casa, ela tem uma válvula onde escapa o ar, por isso que ela não explode. Mas se tampar tudo, a pressão vai aumentando, 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 com calor, aquela gotinha d'água que está lá dentro, não tem mais como se expandir, ela vai provocar esse lascamento. Então, essa água aprisionada do lado do concreto vai gerar a concretos em altas temperaturas, vai gerar o lascamento do concreto. A umidade é presente, né, na microestrutura. Ela condensa, né, porque o calor, ela vai começar a condensar, e depois precipita, tenta evaporar, então gera essas pressões internas muito grandes, e aí, repetindo o que eu já falei, ele faz o lascamento do concreto, né? Por quê? Porque precisa de liberar aquele vapor.
Então, na verdade, é uma pressão muito intensa, né? Então, aqueles superficiais, né, aquelas poras superficiais que têm água aprisionada, eles começam, mais na superfície do concreto, eles começam a lascar, né? O perigo residente na imprevisibilidade e violência do lascamento em concreto muito saturados ou em concreto de baixa permeabilidade, ou seja, não tem como evaporar. É o caso aí do concreto de alta resistência. Os concretos hoje o cimento é moído muito finamente, então, assim, os poros são muito pequenos, né? Mas a água aprisionada ali, né? Quanto de água do amassamento que vai estar ali dentro do concreto? Para as reações químicas, a gente viu que é em torno de 12 a 15%. O resto vai evaporar, mas ocorre que fica alguma coisa aprisionada, né? Então, essa intensidade depende de quanto de água ficou aprisionada nesse concreto. A delaminação das camadas superficiais, né? Lascamento, ou seja, é parecido com o lascamento, mas em formato mais largo, em lâminas. Ficou pequena a letra aí, eu vou ler para vocês aí. O esfarelamento da superfície calcinada, né? Calcinada porque ela sofreu o incêndio em cima da superfície. Então, o processo de calcinação é esse, né? Lá no alto forno, chama calcinação também. Então, ela queima toda aquela superfície e aquela superfície ela enfraquece e ela pode começar a delaminar, né? Soltar lâminas, né? O primeiro característico da exposição dessa camada superficial ela aquece o concreto. Na superfície vai reduzir demais a resistência. Por conta da calcinação, o material vai ficar com pouca resistência à abrasão, ou seja, a um lixamento, por exemplo, ele esfarelaria todo, né? Então, esse esfareamento dessa superfície, ela prejudica o concreto e, na verdade, reduz demais a seção do concreto. Isso a gente observa depois que o incêndio aconteceu. Você vai lá ver que está calcinada a superfície do concreto e aí você vai lixando aquela superfície ali e ela está muito fácil de lixar. O segundo é o desprendimento de uma porção considerável do concreto endurecido, ou seja, sai uma lasca maior. Então, ela esfarela primeiro e depois ele solta uma lasca maior. Então, o lascamento pode acontecer de duas formas. De forma mais suave, vai abrindo e vai lascando, ou de uma forma explosiva, né? Destruir de uma vez o concreto ali. Isso por conta da calcinação que vai enfraquecer a superfície do concreto e por conta do vapor que está lá dentro, que está muito intenso, a pressão é muito grande. Então, isso pode explodir todo aquele concreto, né? Então, segundo o Califa, aí, lá em 2000, é sabido que o maior incêndio ocorre, que a maioria dos incêndios, né, ocorre entre 250 a 400 graus Celsius de temperatura. Então, os incêndios que conseguem combater e apagar, eles chegam até 400 graus Celsius, tá? Na maioria dos casos, a pressão do vapor é o fator de maior influência, sobretudo no lascamento. Se não conseguir combater o incêndio a essa temperatura de 400 graus e ela levar lá para 500, 600, 1000 graus, aí vocês viram lá na resistência do concreto que com 500 graus a resistência está a 30%, né? Então o risco de colapso de incêndio acima de 400 é muito grande. Características físicas. Então, ó, o professor Nivelli aí descreve que a queda acentuada da resistência à compressão do concreto, quando submetido a temperaturas superiores a 300 graus, a gente viu que com 500 cai para 30%. O mesmo acontecendo com o modo de elasticidade, obviamente, que tem relação a resistência com o modo de elasticidade. Também o aumento de temperatura sobre o concreto é acompanhado por mudanças de sua coloração.
Então, depois do incêndio, você consegue observar razoavelmente bem a quantos graus chegou aquele incêndio. Então, por exemplo, após a exposição, a temperatura entre 300 graus Celsius e 600 graus Celsius fica cinza, o concreto, né? Aliás, fica avermelhado, né? Aqui, ó, fica rosado ou vermelho. Então, de 30 a 600 graus. A partir de 600, cinza, é a partir de 600 graus. E 900 graus. É laranja, tem um tom alaranjado, entre 900 graus. Então, os peritos conseguem observar lá a que temperatura chegou aquele concreto. Colorações além do rosado já sugere comprometimento da qualidade do concreto, né? Que o rosado vai estar lá abaixo dos 300 graus, né? Acima do 300, chegando 400, 500 já é 30% só de resistência, né? Então, chegou no incêndio, a coloração está lá próximo do rosado, do fogo, o concreto, né? Então, seguramente, aquele tem muito mais chance de você simplesmente fazer a limpeza, o rescaldo e fazer um reforço da estrutura, do que um que chegou, passou de 600 graus. Alteração de cor. Pequenas quantidades de óxido de ferro, óxidos ou óxidos de ferros hidratados são responsáveis pela alteração da cor. E onde é que estão esses óxidos? Estão lá no concreto armado, né? As rochas sedimentares, metamórficas e ígneas, geralmente não alteram a cor quando submetidas a incêndios ordinários. Quando a mudança de cor acontece, as rochas calcárias podem tomar coloração róseas entre 230 a 300 graus. Aí, se vocês forem pesquisar nos livros, existe variação de um autor para outro, mas, via de regra, a gente encontra, assim, ó, abaixo dos 300 graus, as estruturas facilmente recuperável. Acima dos 300 aos 600, tem que avaliar. Acima dos 600, não é possível recuperar a estrutura. Depois torna-se cinza, por último, amarelo claro, quando a temperatura aproxima-se dos 900 graus Celsius. Algumas rochas metamórficas também podem apresentar mudança de cor com a temperatura, tal como as rochas sedimentares carbonáticas, ou seja, as rochas que originam carvão. Já é outro escritor. Então, agora vamos pensar somente na pasta do concreto. O que é a pasta do concreto? É o cimento e água, né? No estado fresco é isso. A pasta lá mistura água no cimento, gera pasta. A hora que você coloca areia, vira uma argamassa. A hora que você bota a brita, vira o concreto, né? Então, pensando só na pasta do cimento, entre 4 e 80 graus Celsius, os produtos de hidratação do cimento Portland comum permanecem quimicamente estáveis, né? Então, temperaturas até 4 graus, muito normal a gente pegar aqui. Temperaturas ambiente acima dos 40, 42, 45, só de temperatura ambiente, também é muito normal. 80 graus, aí já ocorreu algum tipo de aquecimento ali de incêndio. Mas até 80 graus, na pasta do cimento, não há nada a se preocupar. A expansão térmica da pasta do cimento aumenta linearmente com a temperatura até 100 graus. Então, de temperatura ambiente até 100 graus, a expansão ela é linear. Tá? Quando toda a água livre evapora, né, enquanto você tiver água livre, que a partir dos 100 graus, a água vai virar os gases ali, né, vai virar o vapor. A pasta começa a perder a estabilidade dos 100 aos 200 graus Celsius. Pode-se considerar, em suma, que a desestruturação após os 100 graus Celsius, as fissuras vão surgir, né, porque até os 100 graus, o alongamento dela é linear, aí a partir dos 100 começa
ser diferente, aí pode começar a ter fissura na pasta do concreto. Aí, se tem fissura lá na pasta do concreto, começa a abrir, tá descolando, o agregado miúdo está descolando. Então, você tem outros tipos de patologias também. Acima dos 200 graus, ocorre uma leve reação físico-química. A água já evaporou, né? Mas ela está lá sob forma de pressão de gás. E a pressão aí de Van House nesse CSH é um produto do nosso cimento, lá da pasta do cimento, né? Então, ele começa, as ligações do CSH, elas começam a se perder. Então, você começa a ter desagregação lá na pasta do concreto. As microfissuras, né? Pequenas fissuras lá na zona transicional, que seria na zona onde perde a compressão, começa a ser a tração do concreto, aí se precisa de tração e o concreto está fissurado, aí você também está botando em risco aquela estrutura. A partir de 204 graus Celsius, o modo de elasticidade apresenta 70% a 80% do seu valor inicial, ou seja, então aí realmente no módulo de elasticidade, a gente tinha falado anteriormente sobre a resistência, que é a resistência à compressão. Agora nós estamos falando do módulo de elasticidade, que tem a ver com a deformação do concreto. Então, até os 200 graus, você tem perda de 70% a 80% de deformação. Aliás, o residual é 70% a 80%. Passando dos 427 graus, ela apresenta 40% a 50% do inicial. Então, ou seja, de novo, em cima dessa literatura aí, assim, até os 300 graus, a gente pode falar que consegue minimamente recuperar aquela estrutura. Começa acima dos 300 graus, começa a ter muito problema, né? Aí é problema de resistência e problema de modo de deformação. Uma série de reação na pastas, então o que acontece? A partir dos 400 graus, aí o nosso CSH lá, né, que é o KOH, né, a água que está aqui, ó, H2O, ela vai evaporar, você vai só ter a cal, em vez de ter a ligação completa aí do gel do CSH, que faz as ligações do cimento, né? Então, em altíssimas temperaturas, né, aquela ligação que estava estabilizada, né, ela se perde. Então, o OH2 aqui, que é água, na verdade, né, ela vai embora, você só vai ficar com a cal lá no seu constituinte, né, onde era o concreto, você só vai ter cal. O resfriamento rápido por água na ação do combate contra incêndio, né, também traz um certo prejuízo aí, tá? Então, ó, resfriamento rápido por água na ação do combate a incêndio produz uma reidratação destrutiva da cal, porque ela perdeu aqui anteriormente, né? Ela perdeu a água, só ficou a cal, e a cal ela pede para ser hidratada, né? Então, é um elemento que, desde lá da natureza, se você joga água nela, ela reage muito bem com a água. Só que lá no combate de incêndio, né, alta temperatura, a água que estava constituinte desse material estabilizado, ela se desprendeu, ficou água livre, evaporou, então ficou só a cal. Aí, a hora que você joga a água, então você promove a reação química novamente, né? Você produz a reidratação da cal. Então, e essa reidratação, como ela não é uma hidratação natural, ela vai trazer um prejuízo para o concreto. Então, ele vai ter uma expansão muito abrupta, porque a água vai reagir quimicamente ali com o cal que está livre, né? Então, aí soma os potenciais do concreto, do endurecimento do concreto. Então, você pode ter desagregação depois do incêndio. Não sei se ficou claro para vocês. A ligação CaOH2 é uma ligação normal lá, é o hidróxido de cal que está lá no nosso concreto. Ele é um elemento que está estabilizado.
não está livre. Mas em função do incêndio, calor muito alto, o H2, né, que é a água depois, ele vai evaporar. Porém, a cal, né, que vai ficar só a cal, ela reage com a água. Então, quando você vai combater o incêndio, a tendência é que queira voltar para o estado, Ca para o hidróxido de cálcio, voltar a ser hidróxido de cálcio. Só que essa é uma reação expansiva, né? E ela, lá no concreto, é uma reação lenta, nesse caso aqui vai ser uma reação expansiva. E essa reação muito acelerada, ela causa o desplacamento do concreto também. Então, o que nos concretos, né, a adição de pozolana na pasta, né, material pozolânico na pasta do nosso concreto, ele favorece nessa reação aí essa reação química do combate ao incêndio, né? Então ele inibe o hidróxido de cálcio ficar livre, resiste mais essa questão de deixar o hidróxido de cálcio ficar livre. Então você não vai ter a reação química depois do esfriamento. Então, em concreto de alto desempenho, a gente costuma colocar pozolanas também para poder resolver essa questão do combate ao incêndio aí. A deformação da pasta do cimento torna-se relativamente grande quando as temperaturas internas do corpo de prova aquecido retorna à temperatura de 20 graus. Esse aqui é um ensaio que foi feito em corpo de prova. Então, vamos repetir aqui para vocês. Então, foi um ensaio feito no corpo de prova, aqueceu o corpo de prova e depois, à medida que ele voltou para a temperatura interna do corpo dele, né, mediu lá com estrangueja lá, com um sensor, então essa pasta do cimento, ela deforma demais, né? Então, quando o concreto volta à temperatura ambiente, né, internamente dele lá, o corpo de prova volta, então a deformação da pasta de cimento, somente da pasta, né, fora os agregados, ela se deforma muito mais, e com isso ela destaca do próprio agregado. Ô, Márcio? Sim. Quanto à relação ali da pozolana, a gente precisa ou pensaria em acrescentar a pozolana como mais um componente do concreto, ou bastaria usar, por exemplo, um CP2E, por exemplo, para prover essa pozolana? Assim, esse cuidado com a pozolana a gente acrescenta quando a gente vai fazer um concreto de alto desempenho, e para esses edifícios que são multipavimentos, mas acima de 30 pavimentos. Nessas edificações nossas aqui, seria uma sofisticação muito grande, né? Então, aqui, ó, os nossos prédios são baixos, vamos lá no sudoeste, são prédios baixos, então o combate de incêndio é muito mais eficiente, né? Então, o concreto não vai chegar a essas altas temperaturas, né? Esse incêndio ali, né? Então, eu acho que o ano passado deve ter uns 2 anos que um prédio na Asa Norte pegou fogo lá no último pavimento. Então, e era em concreto protegido, né? Então, na verdade, foi feita a verificação lá, acho que foi feito um reforço pequeno lá e está tudo certo. Agora, num prédio de multipavimentos, 30 pavimentos, 40, 50, nós temos um prédio em São Paulo de 100 pavimentos. Aí você começa a aumentar o seu risco de segurança, né? Então, para os nossos aqui, o que a gente já faz já é o suficiente. Mas quando você vai, por exemplo, Goiânia, que já tem prédios bem mais altos que os nossos aqui, né? Então, lá, certamente aqueles concretos lá já são concretos aditivados para, inclusive, num caso de sinistro, mitigar essa questão do incêndio, tá? Ok. A adição de partículas ativas ultrafinas, né, que é a sílica ativas, cinzas volantes, escória de alto forno,
A score de alto forno já tem no nosso cimento, mas você pode adicionar no concreto também. Mas os nossos cimentos já têm uma proporção bem boa de score de alto forno, né? Pode argila calcinada, né? Que a argila faz parte também do cimento. E pozzolanas naturais de cimento melhora as propriedades mecânicas com maior resistência e maior modularidade. Então, com isso, maior durabilidade do concreto. Então, tudo isso é interessante para melhorar a resistência da pasta do cimento, né? Que vai ser submetida ao incêndio. Então, a tendência desses materiais, eles são muito finos, é reduzir a porosidade do concreto. Então, com o aumento da temperatura, a umidade livre na pasta é transformada em vapor, acho que aí vocês conseguem já enxergar, né? Que aquela água que está aprisionada ali, ela quer evaporar, e quando tem caminho até a superfície, a face externa, ela vai evaporar. Se não tiver esse caminho até a face externa, ela vai ter uma pressão muito grande ali e pode causar até o lascamento, principalmente na parte superficial, né? Mais interna é mais difícil. Então, os lascamentos explosivos são suscetíveis entre 100 e 300 graus. Os elementos estruturais do concreto perdem massa, aí aqui nós estamos falando que ele vai reduzir o seu tamanho, não em geometria, mas a massa, vai gerar muitos poros ali dentro, né? Então, os elementos estruturais do concreto perdem massa com o aquecimento em virtude da evaporação da água. Isso aí está claro, né? A perda da umidade correspondente a 7% da massa total do concreto, sendo as maiores quantidades de água liberada no concreto, no concreto de alto desempenho, né? Então, ou seja, o incêndio, a gente está a todo momento falando nessa questão da evaporação da água, né? E se ela tiver a chance de evaporar, sair lá na superfície, tá tudo certo. Mas se ela ficar aprisionada, aí é que vai provocar. Quanto mais superficial tiver aquele aprisionamento, mais fácil vai ser de soltar a capa do concreto, né? Então, agora, os agregados. Então, a gente falou da pasta dos cimentos, mas o que acontece nos agregados? Então, quando o concreto é submetido a temperaturas elevadas, as tensões térmicas dentro do concreto são geradas na interface dos agregados, e a pasta, né, pela diferença de coeficiente de dilatação dos dois, entre a argamassa e o próprio agregado graúdo. Então, você tem argamassa. O agregado graúdo, ele se comporta diferente. Então, o estresse ali na superfície do contato é grande, né? Então, ali é que é o ponto de desagregamento ali, né? A forma como que as microfissuras aparecem, aí aparece nessa interface, né, da pasta com o agregado, nesse movimento de tensão da pasta de cimento com a brita, vamos chamar assim para simplificar, o agregado graúdo, então gera um estresse ali e vai no contorno do agregado, porque ele vai estar querendo expandir, né, essa expansão térmica dele, ela vai se romper. Então, essa diferença entre o coeficiente térmico da argamassa e do agregado graúdo é que vai promover essas fissuras, e à medida que o concreto o incêndio for aumentando de temperatura, né, sempre o agregado está tentando expandir e chega um momento que a pasta de cimento, inicialmente, ela expande, mas depois ela retrai. Então, essas fissuras térmicas, né, que a gente chama, elas são prejudiciais para o concreto depois. Então, aí, mais do mesmo aí, né? Então, os agregados, ao serem aquecidos, sofrem expansões, que dependendo da taxa de aquecimento e tamanho dos agregados, podem ser
destrutivas para o concreto, obviamente, né? Se a expansão, a elasticidade entre os dois elementos, a argamassa e o agregado, não for compatível, ali naquele ponto de ligação vai haver uma ruptura, né? Então, os agregados, né? Se vocês lembram lá do traço, na hora que a gente faz o traço lá em peso, ou em peso e em massa, a conclusão é a mesma. Os agregados, ele gera em torno de 70% do nosso concreto, né? Então, essa diferença dessas britas, né, se movimentando internamente, ele tentando expandir no concreto, e a pasta do cimento, em alguma medida, depois que passa de uma determinada temperatura, ela tende a se comprimir, a se retrair, então não deixa de ser totalmente compatível o agregado com a pasta de cimento, né? Então, o aumento do volume dos agregados em razão da expansão térmica, aí produzem, né, os pipocamentos, né, ou lascamento do concreto. A composição mineralógica dos agregados governa a dilatação térmica, né? Então, os agregados vêm da natureza, mas você tem guinais aqui, por exemplo, no DF, e você vai para o interior de São Paulo, é basalto. Então, tem diferença também do coeficiente de dilatação térmica dos agregados. A natureza dos minerais, dos agregados, é preponderante no valor da condutibilidade térmica. Então, dependendo do mineral que compõe o agregado, você vai ter mais facilidade de expansão ou menor. Então, o basalto, baixa condutibilidade, o calcário e a dolomite possuem condutibilidade médias e o quartzo tem condutibilidade maior. Então, a gente chama tudo de quartzo, às vezes, né? A brita é de quartzo, mas não é não, né? Cada mineral desse vem de uma pedreira e que ela tem uma origem. A nossa aqui do DF, pelo menos pela informação que eu tenho, as pedreiras, nosso agregado aqui é gnais. No Rio de Janeiro é gnais também, mas São Paulo já é basalto. Então, análoga à condutibilidade térmica, a difusividade térmica no concreto também é diretamente influenciada pelo tipo de agregado: basalto, granito e calcário. E o quartzito conduz, respectivamente, o concreto à difusibilidade crescente, ou seja, né, a velocidade de expansão dele é proporcional dependendo do tipo de mineral que compõe os nossos agregados. Então, lá dentro do concreto, né, você tem o gradiente de temperatura de fora para dentro, ele vai diminuindo nas extremidades do concreto. Essa temperatura é maior e lá no interior ela é menor. Então, esse gradiente de temperatura também provoca essa difusividade, essa variação de volumetria nos agregados. Então, eu falo da pasta, falo dos agregados e falar ligeiramente aqui sobre a água. A água absorvida pelo concreto endurecido, em virtude do ambiente, né, ela evapora, a gente, entre 65, começa a dar aquelas bolinhas, né, se você botar para ferver a água e for medindo lá, com 65 graus começa a dar a bolinha, mas e com 100 graus ela começa a evaporar, né? Em altas temperaturas, a dilatação térmica da água influencia no processo de lascamento. Aí fica meio óbvio, né? Porque a pressão lá interna, a gente já vem falando isso aí com vocês, a pressão interna é tanta que, dependendo da distância da superfície do concreto, na face de fora do concreto, quanto mais próxima da face tiver essa água aprisionada, mais fácil vai ser esse lascamento, né? O excesso de água contida na pasta do cimento, Portland. Então, desde lá dos materiais de construção que a gente fala com vocês, o excesso a água em excesso, ela não traz benefício para nós, né? Então, hoje em dia, o que acontece?
até para a gente reduzir o fator água-cimento, a gente lança a mão de aditivos, né? A gente fez o cálculo lá em materiais de construção, a gente não levou em consideração aditivos. Mas os aditivos você consegue reduzir o fator água-cimento, inclusive pondo menos água, né? O aditivo vai fazer o papel da lubrificação e da trabalhabilidade do concreto, e depois que ele vai passar para o estado endurecido, o aditivo ele evapora, então você com isso reduz a quantidade de água. Então, quanto mais água tiver no seu concreto, mais poroso ele vai ser, menos resistência ele vai ter. Isso a gente viu lá em materiais de construção. Aqui a gente está trazendo essa novidade de que aquela água que não conseguiu evaporar, aquela água aprisionada, ela vai tentar se expandir ali e sempre provocar ou pipocamento ou a delaminação, né? Ou destacamento do concreto. Por essas razões, aí, o excesso de água livre contribui na desagregação acelerada da pasta, né? Então, a água, na medida certa, ela é sempre bem-vinda. As armaduras. Danos sobre as armaduras. Aí, gente, o metal, ele se comporta bem diferente do concreto armado, tá? O incêndio de materiais celulósicos, né, a base de celulose, típicos de edifícios residenciais e comerciais, normalmente não chegam a temperaturas que possam causar fusão do aço, né? Fusão que fala é modificar totalmente a sua liga e fundir uma peça no outro, tá? Mas traz problemas também. Mas apresentam temperatura suficiente para aquecer a região periférica da estrutura de concreto, a ponto de reduzir significativamente a resistência do aço, que está lá internamente. Não vai provocar fusão do aço, mas vai mudar o seu comportamento e, com isso, o risco é bastante grande. As estruturas metálicas é muito pior do que o nosso concreto armado, tá? Com relação aos incêndios. Em face da baixa condutividade térmica do concreto, né, ele baixa, ele leva menos calor, transporta menos calor do que o aço, né? O aço, você aquece uma barra de aço, numa ponta, no mesmo instante, a outra ponta está aquecida. Se você pegar um pedaço de concreto, aquecer ele numa ponta, você pode pôr a mão do outro lado, que você não vai perceber tão rapidamente que está aquecendo. Então, em face da baixa condutividade térmica do concreto, os efeitos na ação térmica ficam circunscritos na camada externa. Então, ou seja, internamente do concreto, ele vai lentamente levando aquela alta temperatura externa para o interior dele. É diferente do aço, que é quase que imediatamente. Então, isso é uma certa proteção para o aço do concreto armado. O desprendimento do cobrimento da armadura, ou seja, se houver o lascamento, né, por conta de vapor de água, por exemplo, compromete aí o desempenho da estrutura, porque aí sim, aí o calor vai estar incidindo diretamente sobre a barra de aço. E aí o aço leva o calor para a barra inteira, né? Então é diferente do concreto, que o concreto, o calor vai caminhando lentamente, o aço não. Você começa a aquecer o aço, ele já aquece a barra toda. Então, em altas temperaturas, o aço experimenta efeitos de fluência. A fluência é, à medida que o tempo vai passando, o alongamento vai aumentando, né? Então, esse é o efeito de fluência que tem. Normalmente, o concreto armado já existe esse efeito de fluência ao longo da vida, que é uma deformação muito lenta no concreto. Quando ele é submetido a altas temperaturas, né, a fluência se acelera, né? Outro aspecto importante é a redução da aderência das barras, obviamente com o concreto, né, em função do aumento e a duração do aquecimento. Então, ali na superfície do contato do concreto com o aço, quando vocês estiverem dimensionando lá o concreto, tem um dos itens que é a ancoragem do aço no concreto. Então, se ancora é porque tem atrito, está bem aderido, né? Se perder aquela aderência, né,
Então, significa que a barra vai estar trabalhando livre ali, né? O concreto não vai estar contribuindo. Então, aos 500 graus Celsius, a aderência do aço reduz a metade. Então, o risco aí, né? Então, aquilo que eu falei, até 300 graus Celsius, a gente sempre consegue uma boa performance na recuperação do concreto. A partir daí, você começa a ter vários problemas, né? Então, 500 graus Celsius, você pode até apagar o fogo, só que aí a aderência da barra do aço no concreto já está muito diminuída, né? Aqui é um gráfico para também a gente fazer uma análise aí, vocês vão fazer com mais calma depois aí, mas só para orientar vocês na leitura, a mesma coisa. O alongamento do aço, aqui é para o aço, tá? Diagrama, tensão, deformação de aços laminados. O outro era do concreto. Então, aqui a deformação, né, que é o aço alonga muito mais do que o concreto, então, mas também sempre por 1000% aqui. E na vertical aqui é o valor, a relação tensão-deformação. Então, a 20 graus Celsius, vou pegar aqui, que é o roxinho. Ó, 20 graus Celsius, que é o daqui. O aço se deforma, não se deforma, né? Está na temperatura ambiente. E a relação tensão-deformação está bem tranquila aqui, né? Tá? É 1, então, ou seja... Aí vamos pegar um mais... Vamos ver se consegue a gente... Aqui, ó, 1200 graus Celsius, aqui dá para ver, ó, é essa linha totalmente na vertical. Então, a 1200 graus Celsius, o alongamento do concreto, para onde que vai? Então, a 1200 graus Celsius, não tem aderência, não tem mais nada. Já foi, o aço já está quase em ponto de escoamento, né? Então, vamos pegar um intermediário para a gente ver. 500 graus, difícil identificar a cor aqui. Vamos pegar a 400 graus, que é essa daqui de cima. Então, ó, há uma perda de resistência aqui, ó, de 10% na relação tensão-deformação, já é com a temperatura de 400 graus, ele já se alonga 0,02. Mas muito rapidamente, ó, ele continua se alongando, tá vendo? Então, o aço se alonga, se você comparar essas temperaturas aqui, lá com o concreto, o alongamento dele, você vai ver que o aço alonga muito mais do que o concreto. Então, o aço durante o incêndio. O incêndio normalmente não chega a temperaturas que possam causar problema do aço, né? Então, a ponto de fusão do aço aí é 1550 graus, né? De fusão, tá? Mas o problema ocorre na relação aço-concreto. As máximas temperaturas alcançadas aproximam-se dos 1200 graus Celsius. Então, um incêndio muito intenso, com muito material para queimar, ele chega a 1200 graus Celsius, ou seja, não chega no ponto de fusão do aço, né? A densidade do aço não é afetada pela temperatura e pode ser considerada constante, ou seja, até 1200 graus. Com relação à densidade do aço, nós não temos problemas, nós temos outros problemas, até 1200 graus. E 1200 graus é um incêndio, assim, estupendo, né? Na norma brasileira, nós não temos essa consideração aqui, mas o Eurocode admite que a resistência do aço se anula completamente aos 1200 graus Celsius. Então, se tiver um incêndio a 1200 graus Celsius, significa que a resistência do aço é zero. O modo de elasticidade perdeu totalmente a sua resistência. O modo de elasticidade do aço influencia pela natureza do aço, né? Nosso aço aqui, as ligas dele, a diferença do aço europeu. À medida que a temperatura se eleva, a taxa de redução é maior que observada na resistência. Até 400 graus, né, mantém-se uma redução na seção do aço linear. A partir de 400 graus Celsius, ela decai acentualmente.
Então, quando tem tensão, deformação, existe o alongamento do aço, a seção dele diminui muito, né? Acho que eu não estou com a figura aqui. Deixa eu ver se... O aço de dureza natural, que é o nosso aço laminado, né? São produzidos acima de 700 graus. E ele não tem nenhum tratamento após a laminação, a não ser o aço encroado, né? Que ele recebe um tratamento para endurecer a superfície, né? Para fazer aquele trefilamento nele. Os aços laminados a quente ou aços doces apresentam um patamar de escoamento bem definido, né? Aquela curva, tensão, deformação, ele vai aumentar a tensão, ele cai, depois ele faz aquela reta, né? Então tem um patamar de escoamento aqui, depois ele vai romper. No aços de dureza natural, o rompimento ele é brusco, né? Por isso, a armadura do aço, laminados do concreto, recuperam virtualmente a resistência em incêndio. Claro que sempre a gente deve considerar uma boa recuperação abaixo dos 300 graus Celsius. Acima dos 300, aí já começa a ter problema na interação entre o aço e o concreto, né? Aqui também é um gráfico aí de aço laminado a quente, que é o que a gente usa aqui no Brasil. Então, aqui a gente tem na horizontal as temperaturas. A gente tem na vertical a relação tensão-deformação. A minha vertical aí está muito ruim, viu, gente? Que com o mouse é difícil de escrever. Então, a redução da resistência dos nossos aços de concreto armados, nossos aços aqui. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, ó, a nossa resistência vai diminuindo também. Então, se eu diminuo a temperatura aqui, 200 graus, a minha resistência está bem mais alta. O aço são encruados, né? O nosso aço, ele lá na laminação dele, esse sistema de encruamento, eles têm aquela deformação a frio para formar aquelas delaminações, aquelas ranhuras nele, né? Para melhorar a característica, principalmente de dureza e de ancoragem. O processo de encruamento reduz a ductibilidade do concreto, do aço, né? Ou seja, em vez dele ter um patamar de escoamento definido, ele é um patamar de escoamento bem abrupto, né? Então, por exemplo, o aço duro para concreto, para tirante de protendido, por exemplo, é muito resistente, mas ele fragmenta com impacto com maior facilidade, tem grande resistência. E o nosso aço do concreto armado, ele já é mais dútil, né? Ele consegue ter um patamar de escoamento maior. Nós estamos terminando aqui, pessoal. Estamos acabando já, está na metade. Processo de encurtamento a gente falou, acho que nesse aqui. Os aços de concreto protendido também são produzidos por laminação e trefilação. E nessa trefilação é para ele ganhar resistência à tração, né? A tração do aço. Porém, ele tem esse problema do impacto ele partir, né? Então, os grãos apresentam uma forma alongada na direção do fio. Então, se pegar uma cordoalha ou um tirante de aço concreto protendido, o grão do aço ele é um grão alongado na direção da própria barra. As alterações drásticas em suas características mecânicas, né? Ou seja, quando ele começa a aquecer acima dos 400 graus Celsius, então a tensão de ruptura desse aço, do aço para o concreto protendido, ele reduz 50% da sua capacidade inicial.
essa foi a preocupação no incêndio lá no final da Zanorte, né? Porque lá era concreto protegido nas lajes lá. Mas, efetivamente, o incêndio foi fora do concreto protegido. Foi fora da proteção. Acima do 540 graus Celsius, a estrutura ela se altera completamente, né? E se uniformiza novamente aos 80 graus Celsius. Então, tem uma descaracterização total da barra de aço, né? Então, um incêndio num concreto protegido é muito mais crítico do que um incêndio no concreto armado. O nosso concreto armado convencional. Pessoal, só um minutinho que eu vou beber um pouco de água aqui. Minha garganta está falhando aqui já. Só um minutinho. A garganta já está falhando agora, não sei se chega até sexta-feira. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Arthur, teu irmão aí, cara. Deixa eu Bateu um carinho aí. Pode até que eu vou fechar aqui. Bom, estão me ouvindo, pessoal? Estão, né? A garganta está falhando aqui já. Fissuração e corrosão. Então, pessoal, aí a gente começa com outro problema, né? Então, com a fissuração, vocês estão me ouvindo, então, né? Alguém me dá um sinal aí, por favor, que eu mutei todo mundo. Não, tudo certo. Tá. Então, aí agora é um outro problema, né? Que seja, com incêndio, isso tudo de fissura, né? E o que vem a seguir? Né? As fissuras abertas, problema de corrosão, né? Então, a ação de combate ao incêndio pode ser tão destrutiva ao concreto quanto a própria ação do fogo. Né? Então, você imagina esse monte de... A gente vem falando aqui dessas fissuras, delaminação, vapor de água. Então, você está ali abrindo fissuras no incêndio o tempo todo, né? E aí, quando você vai combater o incêndio, combate com o quê? Com água, né? Água com muita pressão. Então, você está levando água lá dentro do concreto. Então, aí você está gerando um outro problema, que é o problema de corrosão, né? Então, o resfriamento e a contração abrupta provocadas das fissuras, né? Então, tá lá, 500 graus Celsius. Você vai lá e vai esfriando a estrutura. Não tem jeito de não ter fissuras, né? Então, essas fissuras vai gerar quase que imediatamente pontos de corrosão, né? Imediatamente ao apagar o incêndio não, né? Imediatamente, assim, logo após o incêndio, as fissuras estão abertas, a água já tem água lá dentro, porque é água sob pressão, e mais água de qualquer outro lugar que vier, né? Está todo fissurado o nosso concreto. O aumento da temperatura incide em novas expansões térmicas, né? Porque há vários elementos ali, a gente já falou para vocês, que a pasta de cimento, por exemplo, inicialmente ela é uma expansão, os agregados é uma expansão enquanto estiver
não romper, ele vai expandindo. E no caso da pasta de concreto, da argamassa, depois ela se retrai. Então, esse aumento da temperatura incide uma nova expansão térmica e, portanto, novas rachaduras. O óxido de cálcio, né, que é o CaOH2, é produto da desidratação do hidróxido de cálcio da pasta, que se desidratou, a partir lá dos 400 graus Celsius. Neste processo, nosso concreto vai ter redução lá do pH, né, que normalmente é 12,5. Então, aí começa a vir o pH para 11, para 10, para 9. Então, abaixo dos 12,5, já não é uma situação favorável para o concreto armado, né? Por conta das armaduras, né? Que vai ter porose, carbonatação acelerada, e aí você vai ter problema de corrosão. Na hidratação do hidróxido de cálcio, na pasta endurecida do concreto, então ele se recompõe, o hidróxido, né, e recupera o pH inicial. Tá difícil, pessoal. Vai. Pessoal, basicamente, pessoal, o que acontece aí para tentar dar uma resumida para vocês? A gente tem a redução do pH. Então, quando o pH reduz, a gente favorece a carbonatação. A carbonatação é um processo que a gente mostrou para vocês, ele é de fora para dentro, né? A superfície vem lá da face do concreto, ela vai se carbonatando e ela vai entrando para o concreto no seu recobrimento, aumentando a porosidade ali, reduzindo cada vez mais o pH, e com isso, né, aí o ar está sem presença de CO2, e com isso vai só aumentando a carbonatação, né? Então, o incêndio reduz lá o pH do concreto, aumenta as fissuras, e com isso favorece essa questão da carbonatação, né? O CO2 da atmosfera vai só comendo ali o recobrimento, até vai aumentando a porosidade dele, e onde está carbonatado o pH é bem mais baixo, até chegar lá no nosso aço, e aí ter aquele processo de corrosão que a gente mostrou na aula de corrosão para vocês. A passivação da armadura, que é aquela oxidação que está na superfície dela, em função da própria reação entre os álcalis ali do cimento e mais o ferro livre ali do aço, né, forma aquela camada protetora, né, que a gente chama de passivação. Então, a passivação da armadura depende da alcalinidade do meio, e se a carbonatação chegar na armadura, então ela vai despassivar. E com isso, a gente viu lá que é o início do processo de corrosão. Então, as armaduras em situação de incêndio também podem ser afetadas pelos os ácidos clorídricos desprendidos pelos produtos de PVC, né? Então, lá no nosso incêndio, a gente tem PVC. O incêndio, o calor ali vai fundir aquele troço todo, então gera ali o ácido clorídrico, que é um produto da manufatura do PVC, né? Ele é derivado do PVC, incluso no interior das peças do concreto. Nós temos PVC lá dentro do concreto. Vocês lembram das mangueiras de instalações elétricas? Nós temos próprios espaçadores de concreto, né? O espaçador de concreto é plástico, né? É PVC. Então, e eles liberam esses vapores ácidos, né? Então, com isso, reduz o pH. Então, todo PVC embutido nas lajes, né? Obras que tem forro, a gente já não embute mais PVC dentro da laje, né? Mas muitas lajes, muitas obras faz o embutimento de toda a instalação elétrica nas lajes.
Então, o PVC aquece, libera ácido clorídrico, que diminui o pH da água, do concreto, que vai acelerando o processo de corrosão. Então, tudo isso em função do incêndio. Independente do diâmetro da armadura, a redução da aderência é muito maior em concretos resfriados rapidamente. Então, ou seja, não tem influência na bitola do aço. O fato é que o concreto está muito aquecido. Na hora que você esfria rapidamente o concreto, existe a retração tanto do aço quanto do concreto. E os dois retraem de forma diferente. E com isso vai haver o destacamento, né? Em volta do aço e o concreto ali, não vai ter mais atrito. Em aquecimento de curta duração, próximo aos 100 graus Celsius, os concretos resfriados gradativamente apresentaram pequenos ganhos de resistência na aderência. Tá vendo? Aqui é o contrário, né? Então, teve pequenos ganhos de resistência. Após 100 graus Celsius, a redução da aderência entre as barras de concreto é sensível em função do aumento da duração do aquecimento. Então, pequenos aquecimentos no concreto, um pequeno, discreto aumento de resistência. E acima dos 100 graus Celsius, a medida, dependendo do tempo, aí você começa, ao contrário, a reduzir bastante. Acima dos 400 graus Celsius, a perda de aderência da armadura é maior que a redução de resistência à compressão do concreto. Então, sempre a gente está pontuando ali, até os 300 graus Celsius, fácil de resolver. Acima dos 400 aí, começa a ter vários impedimentos de resolução, porque o aço já está se desligando do concreto. Então, a partir de 600 graus Celsius, a perda completa de aderência. Então, não é mais concreto armado. Está trabalhando completamente livre o aço do concreto. Pessoal, vou deixar para leitura aí para vocês o restante aí. Eu não estou aguentando mais falar, não. Hoje eu estou com a garganta. Tem problema para vocês? Não, tranquilo. Tranquilo, professor. Falta tão pouquinho para acabar aqui. Vou tentar acabar aqui. Vamos tentar acabar para a gente finalizar esse assunto aí. Professor, disponibiliza esse material e está tranquilo. Tranquilo. Isso aí é leitura, a gente lê, isso aí. E na próxima aula a gente tira as dúvidas que gerarem aí. Acho que vai ser melhor. Mas falta pouquinho aqui. Não tem que forçar à toa, não. Relaxa, Márcio. Na segunda-feira a gente vai ler isso aí e tira as dúvidas depois. Ó. Melhor. Eu vou postar imediatamente agora esse material para vocês e um material complementar só para leitura de incêndio, mas na sequência eu vou fazer um questionário lá para vocês ver os pontos melhores aí, mais importantes. O questionário não está pronto, não, eu faço para a próxima aula aí. Beleza, Márcio. Realmente eu vou ficar sem voz aqui agora. Deixa eu encerrar a gravação aqui.